insira elementos de forma natural na sua história. Lembra que no início eu falei assim, não é pra virar um Smurf. Quem já viu esse filme do Smurf, gente? Ou qualquer outro filme, tipo Sessão da Tarde, que do nada brota um ser, né, fantástico, um serzinho lá, junto com a realidade, não sei o quê. Aquilo dali, claro que é voltado pro público infantil, então a gente não pode criticar, porque atende ao público, né, o público-alvo. Mas não é disso que eu estou falando. Então a gente precisa fazer, para inserir esses elementos fantásticos, sem que fique nesse nível infantil, sessão da tarde, com que as coisas sejam um pouco mais naturais e um pouco mais sutis. Então, o ambiente ele pode facilitar você contar essa história, né? E meu amigo Totoro, a mudança deles para o interior facilita isso, né? Facilita embarcar nessa aventura. Porque, por exemplo, se você pegar esses seres místicos da floresta e colocar na cidade grande, fica mais difícil você parecer com que aquilo dali seja natural. Porque se eles são, você tem que criar todo um background do porquê que aqueles seres místicos da floresta estão ali na cidade grande. Porque se eles são protetores da floresta, o que eles estão fazendo ali na cidade grande? Claro que aí você pode criar um background de, porque ali tinha uma floresta, foi derrubada, então eles ficaram perdidos, não tem uma casa, então eles ficam pulando de casa em casa. Olha, até que dá uma história. E aí eles ficam pulando de casa em casa, porque eles perderam a casa deles, que era floresta, não sei o quê, e pode ter lição de moral por trás, de que, temos que proteger o planeta, e etc. Mas fica um pouco mais difícil, você precisa criar uma história bem amarradinha para explicar do porquê que eles estão ali meio que fora de contexto. Então, o ambiente, pensar no ambiente da onde aquela história se passa, já ajuda bastante. Iniciar a imersão do leitor de forma gradativa também é outro fator que ajuda muito na hora de você conseguir contar essas histórias sem que elas pareçam histórias de fato, né, histórias infantilizadas, sem que ela pareça uma história infantilizada só porque ela é uma história lúdica. Por exemplo, assim que eles chegam na casa, e a casa já é velha, aquela casa de interior e tal, o próprio pai já diz, né, que aquela casa poderia ser mal assombrada e tal, e as meninas ali já chegam já falando, nossa, que casa velha, tá caindo aos pedaços, a gente já tem já mostra toda aquela questão da floresta em volta da casa, a casa isolada, os vizinhos estão distantes, tudo isso já vai meio que imergindo a gente naquele universo de alguma coisa pode acontecer, porque a gente já foi criado, né, ao longo da nossa vida, sempre com essas historinhas, lenda urbana e etc, que a gente sabe que sempre acontece aonde? No local isolado, no meio do mato, no meio da floresta, numa casa abandonada. Então, só de chegar ali, só de ter aquele ambiente, o leitor, ele já fica mais... Leitor ou espectador, no caso que é um filme, ele já fica pré-preparado para o que vai vir. Não é como o exemplo que eu citei, se for no meio de uma cidade, não é ali que o leitor espera, no meio do centro de uma cidade, não é ali que o leitor espera achar esses determinados espíritos, né? Esse determinado tipo de história. Então, você precisa, se for o caso de contar num lugar que seja um pouco mais difícil, né, de você fazer a ligação entre aquele personagem, aquele ser fantástico que você trouxe, aquele elemento de fantasia que você trouxe para a realidade, então você tem que realmente contar direitinho, explicar muito bem do porquê que aquele elemento está ali num lugar que ele talvez não deveria estar. E outra coisa também é que, não sei se você, quem assistiu, lembra, esses bichinhos não são, pelo que eu entendi das minhas pesquisas, eles não são, não fazem parte da cultura japonesa, mas quem criou foi de Miyazawa, se eu não me engano, que é o próprio diretor dos filmes da Ghibli. E ele criou esse bichinho que eu acho fofo demais, que é o Susuataria. Acho que é por aí. Que são aquelas bolinhas de fuligem que eles ficam correndo pela casa. E é a primeira coisa que eles veem. A apresentação não vem direto pro Totoro, né? Pros espíritos da floresta. Você já vê esses bichinhos, essas fuligens assim, criando vida? É como se fosse, tipo, botando o pé na água do leitor, sabe? Você entende como é gradativo. Primeiro, ela começa a ter aquela primeira impressão, assim, tipo,
olha, tô chegando num ambiente longe da cidade, floresta em volta, uma casa abandonada, uma casa antiga, longe de tudo, de todo mundo. E depois ali você já começa a iniciar com esses serizinhos que são coisas pequenas, não é tão. Você não toma aquele choque pra depois, gradativamente, ir mostrando até chegar de fato ao personagem, ao espírito maior que era o Totoro.